Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais uma semana de atividade. Hoje, atividade 4, que fala sobre a crise feudal. Ainda vamos falar sobre a crise feudal e uma das consequências da crise feudal foi a formação do chamado Estados Nacionais. Perfeito? Então vamos entender o que significa isso e como apareceu, tá? Começo aí com vocês com a imagem dos cruzados, né? Então, retomando um pouquinho, durante o período conhecido como crise feudal, nós vamos ter um aumento populacional, certo? E esse aumento populacional põe em risco o sistema econômico feudal. E uma das soluções encontradas para diminuir o número de pessoas na Europa feudal foi justamente criar uma guerra, né? Uma guerra, por quê? Porque a guerra ela mata em grande escala, né? Não, mata muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso, de fato, reduz a população. Perfeito? Então, a princípio, essa guerra ela tem uma ideia, né? De que ela é santa porque ela vai reconquistar Jerusalém, certo? Uma terra considerada santa não só pelo cristianismo, mas por é, outras religiões, né? Como o judaísmo e o islamismo. Perfeito? Essa guerra ela teve 196 anos, foram 8 cruzadas, né? E há ainda relatos históricos que ela continua por mais um tempo, indo até mais ou menos 1493, 92, que nós vamos ter nesse período a queda de Constantinopla. Perfeito? Então, esse ato de criar a guerra levou muitas pessoas para a Península Arábica e, e eles foram lutar, né? Acreditando que eles estavam lutando em nome de Deus, porque as outras religiões eram consideradas pecadoras. Perfeito? Então, a princípio, nós vamos ter muitas mortes acontecendo aí nos primeiros momentos de guerra, porque é lógico, você sai da Europa, não, vamos matar, porque esses caras estão errados. E aí a gente chega, né, com fogo nos olhos, e aí vai matando mesmo. Com o passar do tempo, a gente já vai mudando a forma de pensar em relação à guerra, né? E vai pensando, quem que tá ganhando? Essa guerra funciona? O que que ela está me trazendo, né? De importante. Então nós passamos a questionar as guerras, certo? E percebemos que a Guerra Santa, ela foi na realidade uma forma de expandir território, expandir a religião e conquistar riquezas. Perfeito? Então, ao longo dos anos, nós passamos a conviver com os chamados infiéis, né? E quando a gente passa a conviver num determinado espaço, querendo ou não, a gente olha o outro com outros olhos, a gente passa a ter que usar os tecidos que eles possuem, a comer a comida que eles comem, a beber o que eles bebem, enfim, a gente tem que se adaptar também ao espaço que eu estou vivendo, seja ele pacificamente ou em guerra, certo? E a gente tem os dois lados, né? Você tem que pensar nos dois lados. Você tem o lado do homem que é cruel, que quer matar, que quer ter a ideia de herói, e você tem o lado do homem que vai, porque ele foi induzido
a isso, e ele tem um coração diferenciado, ele vai começar também a ver os povos de outra maneira, tá? E logicamente muda o meu pensamento em relação aos infiéis, perfeito? O que a gente percebe na convivência com os muçulmanos, né? E quando eu falei isso agora há pouco, que a gente muda o olhar, é dos dois lados, tá? Tanto do povo europeu como do povo muçulmano, certo? Tirando aqueles que estão à frente das guerras. Esses têm um objetivo, que é conquistar poder, é dominar nações, é enriquecer. Perfeito? Mas o que eles vão perceber de fato, né, com o passar dos anos nos locais onde eles estão, né? Eles vão perceber o quê? Que na região invadida, tudo ali era diferente da Europa feudal. A Europa feudal é uma Europa que vive de terra. Para você enriquecer, você depende das terras. A Europa feudal, ela não tem uma outra forma específica para arrecadar dinheiro e se tornar rico, a não ser através das terras. Perfeito? Eles não têm essa concepção. E nas regiões conquistadas, eles percebem que tudo vira dinheiro. Ou seja, isso vale dinheiro, isso vale dinheiro, isso daqui vale dinheiro, isto daqui vale dinheiro, isso daqui, que é para prender cabelo, vale dinheiro, ou seja, tudo que eu olhar, eu posso transformar em dinheiro, certo? Já faz eu pensar de forma diferente. E outra coisa é o conhecimento. Os árabes, os muçulmanos, os turcos, eles tinham um conhecimento vasto, desde dos astros, de como guardar dinheiro, né, da criação das casas de câmbio, de cheques, até a um parto cesárea em animal, certo? A conhecimento de medicina. E com o conhecimento, você não é enganado. Então, isso vai junto com os europeus, que vai acabar provocando os movimentos que nós vamos ter lá na frente, né? Que são os movimentos renascentistas e os movimentos religiosos. Perfeito? Eles perceberam, então, que a princípio, né, eles tinham essa necessidade de arrecadar esse dinheiro, essas riquezas, que iam desde tecidos até artesanatos, né, e passaram a pensar de uma forma diferente. Então, quando eles terminam a guerra, eles voltam para a Europa, né, e até os que voltaram antes, começaram a ver uma possibilidade de enriquecer através das mercadorias que eles traziam da Península Arábica, perfeito? Dos povos conquistados. Então, aquele produto que é diferente, ele passa a representar interesse, né? A representar o quê? A representar algo financeiro. Então, eu vou para a China, obviamente eu vou trazer alguma coisa da China. E se isso for interessante, a pessoa que viu o que eu trouxe vai querer também. Então, eu já cresço os olhos, né? Opa, ela tá querendo, então ela tem interesse no produto, então eu vou comercializar. A gente começa, então, a mudar o pensamento, a trazer a ideia de comercialização à base de dinheiro. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o medo das terras longínquas perdeu-se e deu espaço à renovação de empreendedor, né? Então agora eu não vejo mais o lugar que eu invadi e guerriei como um lugar
pecador, um lugar ruim. Eu passo a ver como um lugar que renda dinheiro para mim. Perfeito? Problema desses mercadores, que eles começaram a ser chamados de mercadores, tá? Esse povo que trazia as mercadorias desses locais invadidos, tá? Eles passaram a ser chamados de mercadores e eles encontraram um grande problema, que são os feudos, né? As porções de terras que possuíam um dono chamado senhor feudal. Para comercializar dentro de cada feudo, você tinha que pagar um pedágio. Ou seja, se eu fosse vender em 10 feudos produtos, eu teria um pedágio para pagar, 10 pedágios. Resultado, no final de um dia, eu estaria perdendo dinheiro, certo? Qual foi a solução encontrada? Fazer uma união com o rei. E eles propõem o quê? Rei, vamos centralizar o poder, certo? Centralizar o seu poder, dar força a você. E você retoma tudo para as suas mãos. Você traz tudo para as suas mãos. Agora, você dá as ordens, você executa essas ordens, certo? Então, você com total poder. A geração dos Estados Nacionais. O rei, então, passa a ter o seu governo centralizado. Os senhores feudais já eram. Agora, eles também vão ter que cumprir regras. E este rei recebe o nome de absoluto. Perfeito? E aqui eu dou um exemplo do que mudou, tá? O casamento entre o rei e os mercadores, né? Ou seja, a união entre rei e mercadores, gerou o quê? A criação dos burgos, que são as feiras, né? Elas são fixas, mas elas não são fixas por um tempo infinito, né? As feiras, elas se fixam em determinados lugares e você vai até lá buscar os produtos. Então, eles não precisavam mais entrar nos feudos. São as pessoas que saem de lá e entram nas feiras para comprar o que precisa, tá? E esses burgos deram origem ao que nós conhecemos de burgueses, burguesia, né? Até tem uma música, burguesinha, 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 certo? E os burgueses são pessoas que mexem com comércio. Aqui eu tenho para vocês uma tirinha que fala exatamente aquilo que eu disse a vocês. Eu sou o senhor feudal. Aí, que saco! Graças ao senhor feudal, eu, burguês, lucro menos. Espera, tem um plano, vou precisar do rei. Vamos lá, realeza. Se tirarmos o poder dos senhores feudais, iremos centralizar o seu poder, né? E o rei, beleza. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, certo? A união dos dois vai fazer a Europa se modificar. Perfeito? Os burgueses vão ganhar o quê e o rei vai ganhar o quê? O rei financia as viagens, porque, óbvio, quanto mais produto raro for vendido na sua região, mais esse rei vai arrecadar em impostos. Concede a criação das feiras, que são os burgos, aqui que eu te mostrei, né? E cria o imposto único. Então, agora, ao invés de eu pagar para todos os feudos, eu vou pagar um único imposto e esse imposto vai diretamente para o rei. E a burguesia, o que ela ganha? O que ela vai fazer em troca? Ela vai firmar o poder deste rei, tá? Oferecendo a ele proteção e ajudando a executar as suas leis. Perfeito, turma? Beijos, beijos. Até a aula 5, ou seja, atividade 5. Qualquer coisa, entra lá no WhatsApp e tira a dúvida com a gente. Perfeito? Tchau, tchau.